Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Estamos chegando aqui no canal do YouTube na nossa última aula. E o título da aula é Voltados os olhos para a bendita esperança, ou seja, que os nossos olhos, nosso pensamento esteja atento à vinda do Senhor. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. É muito simples. Ao receber o link deste vídeo, clique para ele abrindo, clique em se inscrever, toque o sininho, dê o link, deixe o comentário e compartilhe com seus amigos e os irmãos em Cristo. Amém? Nossa base de aula tem alguns versículos de parâmetro para você meditar nesta noite. Mateus 24, 44, Jesus nos manda estar atento. Marcos 13, 32, ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Lucas 12, 37, bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda do Senhor Jesus. Lucas 21, 34, 36, é necessário orar e vigiar em todo tempo. 1 Coríntios 1, 8, estamos esperando a vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 4, 6, a vigilância é um dos ensinos paulinos. Nosso textuário está em Tito 2, 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, na minha visão, pastor Paulo, está muito breve de acontecer. Biblicamente, todas as profecias se cumprem uma a uma. Inclusive a pandemia do Covid-19 mostra-nos também sobre as pestes, a qual Jesus disse que seria um marco para a sua vinda, que seria o princípio do fim. Então, estejamos atentos, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento para irmos ao encontro do noivo. A nossa verdade prática diz: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em uma utopia, nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Qual história? Pela história bíblica, porque tudo que Jesus disse cumpre-se cabalmente cada uma das profecias que mostra que ele está vindo. Nossa leitura de base para a aula de hoje, Atos 1, 6, 11. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, os anjos estavam garantindo a eles que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Eu também te garanto nesta aula, neste momento, que Jesus virá buscar a sua igreja. Eu e você fazemos parte da sua igreja. Para alguns, ele já veio. Muitos têm morrido, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, diante do Covid. Mas pode ser que não vamos através do Covid, mas que
iremos através do toque da trombeta. Então, meu irmão, minha irmã, fique atento, vigie, para que ninguém tome a tua coroa. A expectativa dos pentecostais acerca da vinda de Jesus não é um fator secundário, mas essencial. Não se trata de uma doutrina que pode ser negociada, mas que deve ser afirmada com muita sinceridade. A convicção de que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem impacto em nossa prática de evangelização, de santidade e de fidelidade com o Senhor a respeito dos dons espirituais que Ele dispensou para nós. A nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos com o nosso Senhor no céu de glória. Essa bendita esperança é contada em nossos inários e pregada de maneira entusiasmada por aqueles que levam a sério o ministério do ensino e da pregação dos nossos dias atuais em nossas igrejas. Introdução. A expressão bendita esperança se refere-se à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu, como acabamos de ler na leitura, a qual os anjos disse, como viste ir, ele virá. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade para a qual o Senhor nos chamou. Tópico 1. Breve o Senhor virá. Glória a Deus por isso. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Estamos vivendo, esses sinais no dia a dia. Terremotos, enchente, pestes, pandemias, mortes, destruição, crime, homossexualismo, lesbianismo, avareza, destruições de pais e mães, filhos, matança, orgias, idolatria, tudo aquilo que nos mostra que o Senhor virá. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia, inteira com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que foge ao escopo da presente lição de hoje. Inclui-se a expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,15, e a vinda de Jesus em glória, 2 Tessalonicenses 2,8. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu, versículo 11, a qual lemos na leitura oficial. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. 1 João 14:1-3. Eu vou vos preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus a mim e a você, que é cristão de verdade, que aceitou Jesus e que teve as suas vestes lavadas no precioso sangue do Cordeiro. Uma promessa. Ele buscará a sua igreja. Ele buscará a sua noiva. Ele nos buscará. É isso que estamos falando dentro da promessa do Evangelho de João 14:1-3. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Do versículo 6.
Talvez estivesse ainda pensando eles num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Segundo a história, Judas até mesmo entregou Jesus porque se decepcionou quando descobriu que Jesus não tomaria o poder de Roma. Porque Jesus não estava falando de um domínio de um reino terreno, mas ele estava falando de um domínio de um reino espiritual. Esse era o reino que Jesus iria restaurar e Judas não entendeu isso. Mas o Senhor Jesus os corrige por 2 vezes e por 2 razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança, exclusividade do Pai, está fora do radar humano. Mateus 24, 36, Marcos 13, 32. Só quero abrir um parênteses aqui. Jesus não sabia o dia e a hora, somente o Pai, quando ele diz, mas porque ele ainda estava presente aqui. Mas agora que ele vive em glória com o Pai, ele sabe qual será o momento de arrebatar a igreja. Então, não seja enganado pelas mentiras das testemunhas de Jeová que Jesus não é Deus porque não sabe o dia da sua vinda. A restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, deve ser pregado o evangelho de Cristo, e todos aqueles que aceitarem serão restaurados. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais, nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, Joel 2, 28, 32, Atos 2, 16, 21, que a partir do avivamento da rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. Outro sinal evidente é a função do Estado de Israel, Lucas 21, 29 e 31, que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas, como Estado soberano. Então são sinais que mostram que Jesus está vindo. Só não entende, não vê, não compreende, não fica atento quem não quer. A realidade concreta da vinda do Senhor está como o dia de 24 horas que existe todos os dias e das estações do inverno, primavera, verão e outono. Aconteça o que acontecer, esses dias acontecerão. O dia iniciará e terminará e iniciará-se de novo. As 4 estações virão e passarão. O verão passará, o outono chegará, o inverno virá e a primavera desabrochará. Tão certo como tudo isso acontecerá, assim será a volta de Cristo Jesus. Pois Atos 1, 9, 11 nos diz nessa passagem, e com clareza, que o nosso Senhor virá buscar a sua igreja, a sua noiva. O único motivo porque a promessa da nossa ressurreição, do nosso corpo glorificado, do nosso reinar com Cristo e do nosso futuro eterno é chamado esperança, é porque nós ainda não alcançamos. Romanos 8, 24, 25. Ainda estamos nesse corpo pecador, mas essa esperança, porém, logo acontecerá e nós não nos decepcionaremos, nem nos envergonharemos, pois temos confiado nela e verdadeiramente ela irá acontecer. A necessidade de vigilância. Tópico 2. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato, o efeito de vigiar o estado de quem permanece alerta,
de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardarmos a bendita esperança. Por isso ele diz: vigiai, para que ninguém tome a vossa coroa. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mateus 24, 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Mateus 24, 42, 25, 13, Marcos 13, 33, Lucas 21, 36. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. 1 Tessalonicenses 5, 2, 6, 2 Pedro 3, 8, 10. O ensino de Jesus nas diversas parábolas, nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Os alarmes falsos, como há as profecias verdadeiras, há também os falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que eles não batiam, reinterpretaram a sua suposta profecia e as proteraram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações. Atos 1,7, pois só Deus sabe o dia e hora. Mateus 24, 36, Marcos 13, 32. Dentre desses grupos, temos as testemunhas de Jeová, que marcaram a volta de Jesus para várias datas, todas falharam. Temos o adventista do sétimo dia, que marcou e também falhou. Temos os mormons, que marcou e também falhou. E temos mais alguns agoreiros, mais algumas pessoas que caíram no mesmo erro e no mesmo engano do diabo, porque o dia e a hora não sabemos. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade e a falsa expectativa, os alarmes falsos das falsas religiões. Paulo confirma as advertências de Jesus ao reconhecer que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5,2, ou seja, não sabemos quando o ladrão vem, ele vem de repente. Os crentes, porém, não serão apanhados de surpresa, não porque saibam de antemão a data, mas porque são do dia e vivem na luz da palavra de Deus, não são da noite, nem pertencem às trevas da iniquidade. Como consequência, estão alerta, com o domínio próprio, protegidos pela fé e amor, com a couraça, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5, 4, 9. Assim como o apóstolo Paulo continua ansiando pela sua vinda, 2 Timóteo 4, 8, porque eu amo e confio nele. A esperança de Paulo não estava ligada a uma data fixa, mas o evangelho que declarava o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e programava as pessoas a viverem com confiança na promessa que Jesus virá. Tópico 3. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Característica do que é fiel: lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e fidelidade. Jeremias, capítulo 42, versículo 5, mostrando toda a boa lealdade. Tito 2,10, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. A fidelidade de Deus
A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. 1 Coríntios 1,9, 2 Tessalonicenses 3,3, 2 Timóteo 2,13. A fidelidade de Deus é grande. Lamentação 3,23 expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Salmo 36,5, 89,2. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável e como real que Deus irá cumprir. Ele não disse que Jesus viria, morreria na cruz e salvaria a humanidade? E não aconteceu? Então por que não creremos agora que ele virá buscar a sua igreja, se é o mesmo que fez a promessa? A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Gálatas 5:22. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Mateus 25:21, 1 Coríntios 4:2, 2 Timóteo 2:19. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempo no grego, nessa passagem, é choronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações nesse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere a eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, e não do homem, não minha, não sua. É Deus que escolhe o tempo, não é eu. Subsídio teológico. Estremeceste o espírito nos preparaste de muitas maneiras para o cumprimento de nossa esperança gloriosa. Ele nos ajuda a orar, Romanos 8, 26, 27, enquanto nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas 5, 5. O dom do Espírito Santo é um selo e uma primeira prestação daquilo que receberemos em maior plenitude na nossa herança futura como filhos de Deus. Efésios 1, 13 e 14. É também penhor de que realmente o receberemos, se conservarmos a nossa fé em Jesus e continuarmos a semear para agradar ao Espírito e não para agradar a nossa natureza pecaminosa. Gálatas 6, 7, 10. Romanos 2, 10. Juntamente com essas primeiras prestações das bênçãos do porvir, podemos desfrutar de tempos de refrigério da parte do Senhor, sempre que houver arrependimento ou uma abundância de atitude para com o Senhor. Atos 3,19. Mas, conforme já foi enfatizado, as advertências de Jesus devem ser levadas a sério. Repetidas vezes ele enfatizou a importância de estar pronto e de viver à luz da sua volta. Mateus 24, 42, 44, 50, 25, 13, Lucas 12, 35, 40, 21, 34, 36. Ou seja, Jesus está dizendo que temos que estar atentos, porque só encontraremos o Senhor nos ares, só ouviremos o toque da trombeta se estivermos vigiando. Conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. 2 Timóteo 4, 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido
em cima no céu, adivinha, assim como para o céu o viste ir. Versículo 11, a volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja e é um fato verdadeiro e verídico. João 14, 1, 2, 3, como já falamos, repetimos de novo. Eu vou vos preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Meu irmão, minha irmã, tá difícil viver hoje aqui na terra, né? Covid, crime, pecado, idolatria, inimizade, porfias, contendas, desavença. Está quase insuportável. Mas eu tenho uma grande palavra a você. Tudo isso está acabando. Tudo isso está chegando ao fim. Esta aula é propícia para a nossa última aula do último domingo de março de 2021, a qual vivemos a pandemia do Covid-19. Breve, todo choro cessará. Jesus virá na nuvem, na glória, para nos levar ao céu. Amém? Deus abençoe. A nossa esperança não está na terra, a nossa esperança está no céu. Essa é a esperança da igreja.